Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada, sabe? Mergulhar fundo mesmo. Vamos explorar a relação que é vital entre o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, né? E os contratos de planos de saúde aqui no Brasil. A gente separou um material bem bacana. Leis, várias decisões da Justiça, para a gente entender direitinho como uma coisa se conecta com a outra. A nossa missão aqui, então, é extrair o que é mais importante. Como é que o CDC, essa lei que todo mundo ouve falar, protege na prática quem tem plano de saúde? Quais são os direitos-chave nesse cenário todo? Vamos desmembrar isso juntos. Para começar, a gente tem duas leis principais aí na jogada, certo? O CDC, que é a Lei número 8.078, lá de 1990, e tem a Lei dos Planos de Saúde, a número 9.656, de 1998. A pergunta é: como é que essas duas leis conversam? Como elas interagem no dia a dia? Oi. Olha, é exatamente isso. Elas não só conversam, como elas se complementam e de uma forma muito importante para o consumidor. A própria lei dos planos de saúde, sabe, especialmente depois de umas atualizações importantes, como a que veio com a Lei 14.454 de 2022, ela mesma confirma, deixa bem claro, o CDC se aplica sim aos contratos de plano de saúde. Sem tirar nem pôr. E isso vale, olha que interessante, até para aqueles planos chamados de autogestão, sabe? Aqueles que uma empresa grande oferece para os funcionários ou uma associação para os seus membros. Mesmo esses. Ah, bom saber isso, porque às vezes fica uma dúvida, né? Se por ser autogestão, teria regras diferentes quanto ao CDC. Exato, a lei veio para pacificar isso. E mais, para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que, bom, para quem não é da área, é um dos tribunais mais altos do país, né? Ele que uniformiza a interpretação da lei federal, o STJ editou a súmula 469. Uma súmula, basicamente, é um resumo de um entendimento que o tribunal já tem consolidado sobre um tema. E essa súmula 469 diz: com todas as letras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Ponto final. Entendi. Então a Justiça bateu o martelo, digamos assim. Disse, olha, plano de saúde é um serviço, quem usa é consumidor, então as regras do CDC valem aqui. Parece algo meio óbvio, né? Mas o fato de precisar virar súmula, como você disse, indica que existia muita briga judicial sobre isso antes, não é? Muita discussão. Precisamente. Havia muita resistência das operadoras em aceitar a aplicação do CDC, principalmente em alguns pontos específicos. Mas a súmula veio para pôr um fim nisso. E essa definição, que parece simples, o usuário como consumidor, operadora como fornecedora, ela é a chave que abre a porta para todas as proteções do CDC. Aí a gente está falando de quê? Do direito básico à informação clara, completa, adequada sobre o que exatamente você está contratando, né? Quais as coberturas, as exclusões, os prazos de carência, tudo bem explicado. Sem aquelas letras miúdas que ninguém entende. Exato, e também a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, aquela promessa que na prática não se cumpre, sabe? Proteção contra cláusulas contratuais que sejam consideradas abusivas, aquelas que colocam o consumidor numa desvantagem exagerada, que quebram o equilíbrio do contrato. Esse ponto das cláusulas abusivas me parece central. E é mesmo. Além disso, claro, o direito à reparação de danos. Se o consumidor sofrer algum prejuízo, seja material ou moral, por uma falha da operadora, ele tem o direito de ser indenizado. Certo. E na prática, no dia a dia de quem tem plano, onde essa proteção do CDC costuma ser mais visível ou mais necessária? Eu imagino logo nas negativas de cobertura, talvez? E naquelas cláusulas meio escondidas do contrato. Exatamente aí. As negativas de cobertura e as cláusulas abusivas são, talvez, os pontos de maior atrito, onde o CDC mais é chamado a intervir. Pega, por exemplo, o artigo 51 do CDC. Esse artigo é um escudo poderoso para o consumidor. Ele traz uma lista, que não é exaustiva, tá? É exemplificativa, mas uma lista de várias situações que são consideradas nulas de pleno direito, ou seja, cláusulas que não têm validade nenhuma. Que tipo de cláusula, por exemplo? Há várias.
Cláusulas que tirem a responsabilidade do fornecedor, que transfiram riscos para o consumidor de forma injusta. E, no caso dos planos, são muito comuns as cláusulas que restringem direitos ou obrigações que são fundamentais para a natureza do contrato. Por exemplo, limitar um tratamento que é essencial para a saúde do paciente. Tipo, negar uma cirurgia indicada pelo médico? Exatamente. Ou limitar o número de sessões de fisioterapia, de quimioterapia, quando a necessidade médica é maior. O CDC proíbe essas limitações se elas ameaçarem o objetivo principal do contrato, que é proteger a saúde. E o CDC exige que qualquer negativa de cobertura, qualquer limitação, seja muito bem justificada pela operadora. Não pode ser algo genérico. Tem que ter uma justificativa técnica, clara e tem que ser comunicada por escrito para o consumidor. Isso é muito importante. A transparência na negativa. Fundamental, não basta dizer não cobre, tem que dizer o porquê, com base em quê, qual a cláusula contratual, qual a justificativa médica ou legal para isso. Falando nessas limitações de cobertura, sempre vem à tona a discussão sobre o rol da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aquela lista enorme de procedimentos, exames, cirurgias que os planos são obrigados a cobrir minimamente. Como é que o CDC se relaciona com esse rol? Ele ajuda a ampliar ou ele fica limitado pelo que está na lista da ANS? Ótima pergunta. Essa é uma das questões mais debatidas e que teve uma evolução muito significativa nos últimos tempos. O rol da ANS, como você disse, define a cobertura mínima obrigatória. É o piso. Nenhum plano pode oferecer menos do que está ali, para aquele tipo de contrato. Certo, o básico garantido. Isso. Só que por muito tempo a discussão era: esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Ou seja, a operadora só é obrigada a cobrir exatamente o que está na lista e nada mais, taxativo, ou a lista só um exemplo do mínimo e outras coisas podem ser cobertas se necessárias, exemplificativo. E qual foi a resposta final para isso? Porque isso muda tudo, né? Muda tudo. E a resposta, depois de muita disputa judicial e debates, veio através de decisões do STJ e de forma mais definitiva com a Lei 14.454 de 2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde. Essa lei estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. Ela disse basicamente o seguinte: o rol é a referência básica, mas se um tratamento ou procedimento não estiver no rol, ele pode sim ter cobertura obrigatória, desde que cumpra alguns requisitos. Então não é tudo ou nada. Existem condições. Quais seriam essas condições? Basicamente, são 3 cenários principais definidos pela lei. Primeiro, se existir comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseadas em evidências científicas e plano terapêutico. Segundo, se houver recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Ou, terceiro, se houver recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que aprovado também para os cidadãos do país onde esse órgão fica. Entendi. Então não é qualquer tratamento alternativo ou experimental sem base, né? Precisa ter um respaldo técnico, científico reconhecido. Exatamente. Precisa ter indicação médica, claro, e essa comprovação de eficácia ou recomendação técnica qualificada. O que essa lei fez foi dizer, olha, o rol é importante, é o padrão, mas não pode ser uma barreira intransponível que impeça o acesso a tratamentos eficazes e necessários só porque ainda não deu tempo de serem incluídos formalmente na lista. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Porque abre uma porta importante para pacientes com doenças raras ou que precisam de terapias mais novas. Sem dúvida. Foi uma vitória importante para os consumidores, alinhada com a proteção que o CDC busca dar à saúde e à vida. O CDC, nesse ponto, ele fundamenta o direito à cobertura quando ela é essencial, mesmo que não esteja expressa no rol, desde que preenchidos esses novos critérios legais. Ele combate a recusa abusiva. Faz todo sentido. Protege o consumidor de uma limitação que poderia ser fatal, né? Exato, é a proteção da vida e da saúde colocada em primeiro plano, que é um princípio básico do CDC. Ok, esse ponto do rol ficou bem mais claro. Agora, tem outro fantasma que assombra quem tem plano de saúde: os reajustes. Aquele aumento anual ou quando a pessoa muda de faixa de idade. O CDC também entra nessa briga?
Entra e entra forte, principalmente em dois aspectos: transparência e combate à abusividade. Primeiro, a transparência. O CDC, lá no artigo 6º, inciso 3º, garante o direito à informação clara e adequada. Isso se aplica totalmente aos reajustes. A operadora tem que informar o consumidor sobre qualquer reajuste com antecedência mínima de 30 dias. Não pode chegar o boleto com valor novo de surpresa. 30 dias antes, no mínimo? Ok. Isso. E não basta informar o percentual de aumento. A informação tem que ser clara sobre o motivo do reajuste. Se é o anual, se é por mudança de faixa etária e qual a regra que está sendo aplicada. Os critérios para esses reajustes têm que estar previstos no contrato de forma muito clara desde o início. E, claro, eles precisam seguir as regras definidas pela ANS. E a ANS define limites para esses aumentos, certo? Pelo menos para o reajuste anual dos planos individuais e familiares. Exatamente. Para os planos individuais e familiares, a ANS define um teto anual para o reajuste. As operadoras não podem aplicar um índice maior que esse teto. Já para os planos coletivos, seja por adesão, feitos via sindicatos, associações ou empresariais, a ANS não define um teto, mas ela estabelece regras para o cálculo e a aplicação, como um agrupamento de contratos pequenos para diluir o risco. Mas aí que mora o perigo, né? Nos coletivos, os aumentos às vezes são assustadores. O CDC pode ajudar quando o aumento parece abusivo, mesmo que siga as regras da ANS para coletivo? Pode, sim. Aqui entra o segundo aspecto. O combate à abusividade, com base no artigo 51 do CDC, aquele que fala das cláusulas abusivas. Mesmo que um reajuste siga formalmente as regras da ANS para planos coletivos, se ele for aplicado de uma forma que gere um desequilíbrio contratual extremo, que onere o consumidor de forma excessiva, ele pode ser considerado abusivo pela Justiça. Ah, então existe um limite, mesmo que não seja um teto fixo como nos individuais. Um limite do bom senso, digamos assim. Exatamente. Um limite baseado nos princípios do CDC, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. A Justiça tem analisado casos de reajustes em planos coletivos, especialmente por sinistralidade, que são considerados desproporcionais e determinado a sua revisão. O mesmo vale para o reajuste por faixa etária. Ele é permitido por lei, mas as faixas e os percentuais têm que seguir as regras da ANS e não podem ser aplicados de forma a expulsar o consumidor idoso do plano, por exemplo. Aumentos muito bruscos na última faixa etária podem ser questionados como abusivos. Entendi. Então, resumindo, transparência total na informação sobre o reajuste e possibilidade de questionar na Justiça se o aumento for considerado abusivo, mesmo que siga alguma regra formal. É isso? Perfeito. O CDC garante essa rede de proteção contra aumentos que sejam desrazoados ou que não sejam claramente informados e justificados. Muito bom. Agora, e se as coisas derem errado mesmo? Digamos que a operadora nega uma cobertura indevidamente, causa um transtorno enorme, um prejuízo financeiro ou até um dano à saúde do paciente. Qual a responsabilidade da operadora nisso, segundo o CDC? Aí a gente entra num ponto crucial do CDC. A responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, pelos defeitos na prestação do serviço. O Código estabelece, no artigo 14, a chamada responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer na prática? Significa que a operadora de saúde responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Ah, então não precisa provar que a operadora teve culpa, que agiu com negligência ou intenção. Exatamente. Basta provar 3 coisas: a falha na prestação do serviço, o defeito, o dano sofrido pelo consumidor, material ou moral, e o nexo de causalidade, ou seja, que o dano foi causado por aquela falha. Nossa, isso é bem forte. Facilita muito a vida do consumidor na hora de buscar uma reparação, imagino. Facilita bastante. Se uma negativa indevida de um procedimento urgente causa um agravamento da doença do paciente ou se causa um estresse enorme, uma angústia que ultrapassa o mero aborrecimento, a operadora pode ser condenada a pagar a indenização por danos materiais, os gastos extras que a pessoa teve e por danos morais.
Isso reforça a ideia de que a operadora tem um dever de cuidado muito grande. Ela não está vendendo um produto qualquer, está lidando com a saúde e a vida das pessoas. E tudo isso está ligado a um princípio fundamental do CDC, que é o da boa-fé objetiva. As partes no contrato, especialmente a operadora, que é a parte mais forte, devem agir com lealdade, transparência e cooperação durante toda a relação contratual. Boa-fé objetiva. Lealdade, transparência. Parece que esses são os pilares que sustentam toda essa aplicação do CDC aos planos de saúde, né? São, sem dúvida. Desde a oferta do plano, passando pela execução do contrato, até o momento pós-contratual. A boa-fé deve guiar tudo. Qualquer conduta que viole essa boa-fé pode ser considerada abusiva. E quando a conversa não resolve? Quando a operadora insiste na negativa, no reajuste abusivo ou não repara um dano? Quais os caminhos para o consumidor? Bom, o primeiro passo pode ser tentar os canais da própria operadora, a ouvidoria. Muitas vezes, uma reclamação bem fundamentada pode resolver internamente. Certo. E se não resolver? Aí entram os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs. Eles podem mediar o conflito, tentar um acordo e até aplicar multas à operadora se constatarem práticas infrativas. O PROCON é uma ferramenta importante, então. Muito importante e acessível. Outro caminho é registrar uma reclamação na própria ANS, Agência Reguladora. A ANS fiscaliza as operadoras e pode aplicar sanções. E claro, se nada disso resolveu, se o caso for mais complexo ou urgente, o caminho é buscar o Poder Judiciário. A justiça. Sim, através de um advogado ou buscando os juizados especiais cíveis para causas de menor valor, dependendo do caso, o consumidor pode pedir ao juiz que anule uma cláusula abusiva, que determine a cobertura de um tratamento, que revise um reajuste ou que condene a operadora a pagar indenizações. O judiciário tem tido um papel muito ativo na garantia desses direitos, aplicando o CDC em conjunto com a Lei dos Planos de Saúde. Entendi. Então, existem vários degraus, digamos assim, para buscar a solução. Ouvidoria, PROCON, ANS e, em último caso, ou, dependendo da urgência, a justiça. Exatamente. O importante é o consumidor saber que ele tem direitos e que existem canais para buscá-los. Perfeito. Olha, acho que conseguimos cobrir os pontos principais dessa relação tão importante entre o CDC e os planos de saúde. Foi uma conversa muito esclarecedora. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica claro é que o Código de Defesa do Consumidor não é só uma lei genérica, né? Ele funciona como um escudo, uma ferramenta concreta e, eu diria, indispensável para equilibrar a balança na relação entre quem usa o plano e quem oferece o serviço. Ele garante direitos essenciais como informação clara, acesso a tratamentos necessários, mesmo com a questão do rol, como vimos, e proteção contra aumentos e cláusulas abusivas. E tudo isso, claro, atuando lado a lado com a legislação específica dos planos. É isso, né, Evelyn? É exatamente isso. O CDC traz os princípios e as proteções gerais da relação de consumo e a Lei dos Planos de Saúde traz as regras específicas do setor. Elas se complementam para proteger o beneficiário. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão, sabe? Um ponto para quem nos ouve pensar. Manda. A gente falou muito sobre como o CDC protege quando o problema já aconteceu, a negativa, o reajuste abusivo. Mas pensando que esses contratos são super complexos, quase sempre de adesão, você não negocia as cláusulas, só aceitou ou não, e que as brigas são tão comuns, como é que nós, consumidores, podemos usar melhor o direito à informação que o CDC garante de forma proativa, antes de assinar o contrato ou mesmo durante a vigência dele, para realmente entender as regras do jogo, sabe? Em vez de só esperar o problema estourar para depois ter que correr atrás e brigar pelo direito, será que não podemos ser mais ativos em buscar essa clareza antes? Fica aí a provocação para todo mundo pensar numa postura mais preventiva. Excelente reflexão. Usar o direito à informação não só como remédio, mas como prevenção, muito bom. É algo para a gente levar daqui hoje. Bom, chegamos ao final de mais essa análise aqui no Concurseja. Espero que essa conversa tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. Agradeço demais a sua participação e os esclarecimentos valiosos. Eu que agradeço o convite, foi um prazer discutir um tema tão relevante. E para você que nos acompanhou, não se esqueça, o conhecimento é a sua melhor ferramenta. Continue buscando informação, continue aprendendo.
Convidamos você a conferir nossas próximas aulas e os outros cursos disponíveis aqui no canal Concurseja. Tem muito conteúdo bacana para ajudar na sua jornada de aprendizado. Um grande abraço e até a próxima!